Esse é o Cadeira na Calçada, um projeto feito para resgatar aquilo que todo brasileiro ama fazer: conversar. Para abrir essa série de papos, não poderíamos falar sobre outro tema que não fosse sobre tecnologia. De um lado, temos Rodrigo Terron, empresário brasileiro e sócio da Rocket City, plataforma de educação online que oferece cursos de programação. Do outro lado, Tarcísio Silva. Atualmente, ele é Senior Tech Policy Fellow pela Fundação Mozilla. Eu acho que desde muito pequeno, sempre que eu não tinha um computador em casa, então sempre que eu vi um computador assim, acho que brilhava o olho, então acho que foi desde muito pequeno eu sempre quis trabalhar com tecnologia. Eu olhava a tecnologia e falava, pô, é isso que eu quero. E o meu avô costumava falar e falava, pô, você vai ser o Bill Gates do Brasil. E aí eu falava, doideira. Mas eu sempre gostei muito. Estudei em escola pública, né? Foi ofertado um curso de gestão de pequenas empresas. Eles contrataram um professor que era professor, mas ele também trabalhava no mercado e em algum momento ali a empresa que ele trabalhava estava organizando uma turma de SAP e aí ele falou, pô, posso levar um aluno de um curso que eu estou fazendo no final de semana? Eu queria que ele tivesse uma experiência de ver uma empresa e tudo mais. E aí ele me levou nessa turma que na época foi na Paulista, então foi a primeira vez que eu entrei num prédio espelhado, que eu vi uma sala de reunião, que eu cheguei num evento, tinha aquele coffee bonito, assim, e eu falei, pô, é isso que eu quero trabalhar com tecnologia, quero trabalhar em empresas grandes e foi algo que me marcou bastante. Fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas, que é a minha formação, até que eu falei, pô, acho que agora é o momento de eu montar minha empresa, e aí acho que desde o dia zero, assim, do primeiro negócio, sempre foi tecnologia. Que bacana. Acho que esse fascínio com a tecnologia na época da adolescência foi algo que me motivou bastante, tanto para pesquisar quanto para empreender. Eu acho que o que foi o gancho para eu imaginar trabalhar, né, com tecnologia foi a internet, né, aquela internet de escada ainda, que fazia aquele barulhinho que às vezes a gente esperava para conectar de madrugada, né, porque era muito caro. E aí decidi, né, fazer alguma faculdade, tentar com a faculdade, que para mim era bastante difícil também, porque eu vim de escola pública também, e fiz comunicação. Logo depois da graduação pude empreender em Salvador, depois aqui entre São Paulo e Brasília, mas sempre com esse foco. Acesso à internet e o que é que ele gera em termos de dados. Como 400 milhões de pessoas falam no Twitter, por exemplo, podem gerar informação para uma empresa, informação para um órgão público. No início da década passada, era meio que o faroeste dos dados, para o bom e para o mal. Não tinha lei geral de proteção de dados, por outro lado, as APIs eram muito mais abertas, então dava para inovar, dava para fazer bastante coisa. E aí, aos poucos, vimos o lado não tão positivo dos dados ou das plataformas. E tudo isso começou há mais de 20 anos, porque o Tarcísio, adolescente, ficou fascinado com poder entrar num fórum online e descobrir tudo sobre o Senhor dos Anéis, mesmo sem acesso aos livros. A tecnologia não é boa, nem má, nem neutra. Muito pelo contrário. Então, as plataformas de mídias sociais, 15 anos atrás, realmente ofereceram a oportunidade de publicar informação, produzir, acessar informação que não existia. Só que, na conexão com outros contextos de acumulação de poder, de dinheiro, capital financeiro e exploração de dados, muita coisa mudou, né? O poder ficou desproporcional. Talvez hoje esteja pendendo para as desvantagens, por isso que em torno do mundo se discute como regular plataformas de mídias sociais ou como regular a inteligência artificial de modo geral. E o grande desafio talvez seja conseguirmos imaginar que a gente pode influenciar essa melhora ou piora. Tem aquela máxima, né, que entre o antídoto e o veneno, acho que é a quantidade e o como você gerencia isso, né? Eu não posso falar que a tecnologia não faz bem, ela mudou minha vida e acho que ela, quando a gente fala da tecnologia mudando a vida das pessoas, no meu caso, ela gerou ascensão social. Eu tive acesso a muita coisa que eu não imaginava, eu fui para lugares que eu jamais imaginei que eu chegaria. Eu conheci e convivi com pessoas que eu não conviveria se não fosse pela tecnologia. Mas eu concordo que não só a tecnologia, mas tudo que é criado pode ser usado para o bem e para o mal e aí é importante regras, né? Eu acho que quando a gente tem algo
de uma forma desregrada, as pessoas tendem a utilizar da forma que mais convém e às vezes as pessoas são oportunistas, então elas acabam utilizando a tecnologia de uma forma muito errada. Vai muito além da tecnologia, a relação com a arma é a mesma, né? A arma foi criada para proteger, mas ela virou um instrumento de ataque. A arma, ela é ruim? Eu não sei, mas se ela é usada da forma ruim, ela vai gerar um impacto negativo. Se existe o conhecimento e talvez a informação de como se utilizar certo e as regras forem bem claras, talvez ela sirva para proteção. Tem um desafio que é a velocidade com que a tecnologia avança versus a velocidade que a gente consegue explicar e criar essa regra, vamos dizer assim, principalmente falando de inteligência artificial. Então, o que você tem hoje de inteligência artificial é anos-luz superior ao que você tinha 2 anos atrás. E provavelmente daqui a 1 ano a gente vai ter algo que vai estar anos-luz à frente novamente e como criar regras e quem cria essas regras, né, de uma forma que fique realmente bom para a sociedade e não bom só para um ser humano específico, ou para uma empresa, ou para um negócio. O futuro da inteligência artificial passa pela definição de algumas regras, né? Às vezes são regras que o próprio setor privado define, né? Há diversas organizações e associações, como por exemplo o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que o principal ponto talvez seja definir o que é risco. O que é um dano realizado, né, pela inteligência artificial ou com inteligência artificial. Um sistema de aprendizado de máquina aprendeu com raio-x e isso gerou, digamos, diagnósticos errados. Isso é bem claro o que é um dano. Por exemplo, o ChatGPT, que todos estamos falando, né, que pode ser utilizado para gerar desinformação em escala, seja uma desinformação intencional, por exemplo, para campanhas políticas, informações erradas, factualmente erradas, sejam informações científicas erradas, que talvez não seja intencional, mas o sistema não sabe daquilo por diferentes motivos. Quem vai regular, né? E há uma controvérsia sobre quem define o que é risco alto, o que é risco baixo, o que é risco inaceitável. Mas há uma falta de representatividade em quem define essas regras. E outro debate vinculado é quem vai definir o dano, quem vai analisar o dano. O quem pode mudar muito rápido, porque na medida que a tecnologia ela vai avançando e ela vai sendo implementada e ela vai mudando a forma como a gente utiliza a tecnologia, porque para mim a tecnologia eu vejo ela como ferramenta, né? Assim, eu usava em casa para montar móveis uma chave de fenda, e aí o dia que eu usei uma parafusadeira elétrica eu falei, cara, nunca mais eu quero usar uma chave de fenda. E eu acho que a tecnologia traz um pouco disso, as pessoas adotam muito rápido e hoje um celular virou um computador, então você parte do princípio que todas as pessoas têm acesso à tecnologia. E aí se lança algo, como você falou do próprio ChatGPT, que em questão de dias todo mundo está utilizando. Não se tem um time de discussão muito amplo, porque as pessoas já estão usando. Como que você regula e organiza algo que já está sendo usado e que praticamente, a não ser a iniciativa privada, ninguém tem poder de tirar do ar e colocar. Então acho que a gente entra numa questão muito filosófica e muito prolongada e às vezes quando a regulação ela chega, ela já está atrasada. Quem usou o ChatGPT 20 dias atrás versus hoje, já entra ali e fala, pô, agora ele tem acesso à internet imediato, agora ele tem plugin. E aí, se você está regulando ainda a primeira versão dele, ele já está na versão 4. Então, essa questão de alinhar os tempos é super importante e talvez ser muito rápido no sentido de criar a regra, porque a maior parte dos problemas vem quando não se tem uma regra estabelecida. E aí é muito mais difícil corrigir um padrão, um comportamento, quando as pessoas já adotaram ele. Eu acho muito bacana isso que você mencionou sobre o quão rápido pode ser a adoção, né? Uma disrupção de uma empresa pode fazer com que todos os fluxos do mercado, métricas, onde vai circular a mídia muda, né? Então é um desafio também pro profissional, né? Se você parar para pensar, acho que o grande desafio do nosso momento atual é que todo mundo está conectado, mas você não consegue atenção e nem falar com todo mundo e ninguém, a não ser ali 4 ou 5 empresas no mundo, tem o poder de falar com todas as pessoas. Então, a minha rede social, eu tenho as pessoas ali que são meus seguidores, mas eu não consigo falar com eles. Uhum. Eu não consigo mandar uma mensagem para todo mundo que está ali, que me acompanha, falando, olha, estou gravando um podcast, olha que legal. Se a rede social achar que é bom o suficiente para
contar para todo mundo, ela vai espalhar. Se ela achar que não, ela vai simplesmente tirar. Eu cresci vendo a tecnologia, mas eu não sou um nativo digital, assim, eu não cresci com a tecnologia. Em algum momento eu aderi a ela. Minha mãe aderiu, mas num nível infinitamente menor do que o meu. Então eu uso para tudo. Minha mãe aprendeu a usar a rede social. A minha avó aprendeu a usar o WhatsApp. Só que o nativo digital, ele vai adotar qualquer tecnologia imediatamente, porque ele nasceu conectado. Eu, com 31 anos, eu tive primeiro uma educação dentro da minha casa, educação familiar, aí eu fui para a escolinha, ampliou um pouco essa educação, aí passou mais um pouco, eu fui para a universidade, ampliou um pouco mais, aí eu fui para o mercado, ampliou bastante. Quando você fala de um nativo digital, ele, ao mesmo tempo que ele recebeu a educação familiar, ele já teve acesso à internet e, às vezes, uma criança de 4 anos olha para o pai e fala, não, no YouTube tá falando outra coisa. Sim. Eu tô vendo muita galera muito nova usando ChatGPT, usando outras ferramentas de AI para muita coisa e, enquanto isso, pessoas que se adaptaram ou que adotaram a tecnologia em algum momento ainda estão entendendo o que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, eu convivo com muitos executivos de alto escalão das empresas, aí você fala, cara, você já usou o ChatGPT? O cara, não. Provavelmente o filho dele já usou. Quem regula, está por dentro, quem regula, testou a tecnologia, usou, consegue, de fato, ter essa velocidade, porque eu acho que o ponto todo é sobre a velocidade. Quanto mais lento a gente é num processo de regulação, num processo de entender o que a tecnologia está propondo, mais rápido esse comportamento é estabelecido e, uma vez estabelecido, é muito difícil tirar ele. Você não vai conseguir mudar. E aí é um problema grave. Cara, a tecnologia hoje, ela tem uma característica assim que, embora as grandes empresas elas tenham domínio, cria e modifica, é muito acessível a tecnologia hoje. Então, por muito tempo, assim, você tinha uma questão do hardware, que era muito caro, aí você tinha a questão do armazenamento, então, armazenar dados é muito caro, aí você tinha a questão da conectividade, transmitir dados é muito caro. E hoje a gente está no momento que basta um celular de entrada do mercado, um Android, e acesso à internet via um chip de 4 ou 5G daqui a pouco. Você consegue acessar, utilizar e eu acho que tem uma oportunidade muito grande que a tecnologia coloca assim para a sociedade hoje, que é de utilizar isso como um gerador de renda. A tecnologia hoje ela permite, você consegue criar um e-commerce muito fácil. Eu posso criar design, eu posso criar site, eu posso criar e-commerce, eu posso criar produtos e infoproduto, né? Eu acho que a tecnologia tem esse lado de as pessoas olharem para a tecnologia como que tipo de oportunidade ela pode gerar, talvez gerar uma renda, de me conectar, de me colocar para falar com pessoas em outros lugares do mundo que pode colaborar de alguma forma. Então, se você entende que a tecnologia pode acelerar algumas coisas, você vai tirando alguns gaps. Eu, durante muito tempo na minha vida, o inglês foi um gap. Eu não aprendi inglês, não estudei inglês. E aí eu comecei a trabalhar com tecnologia, é tudo inglês, e aí eu não conseguia me comunicar. Eu me adaptei, eu consigo, eu falo inglês, mas assim, hoje é muito mais fácil, porque você tem ferramentas que te permitem você se comunicar em outro idioma sem necessariamente falar aquele idioma. É importante que talvez esse conhecimento seja passado de alguma forma, né? A gente na Rocket City, nos últimos anos, trabalhou muito com o ensino de programação como uma forma de geração de renda. E a gente viu ascensão social na vida das pessoas, né? É muito comum a gente encontrar um aluno que fala, eu trabalhava numa lanchonete e aí hoje eu ganho 5 vezes o que eu ganhava porque eu trabalho com programação. E, que legal, você trabalha numa empresa aqui no Brasil? Não, eu estou trabalhando numa software house na Holanda. Eu falei, mas você mora aqui no Brasil? Moro no Brasil, mas trabalho lá no... Então, assim, a tecnologia hoje permite isso. Então, tem pontos positivos aí que devem ser estudados, vamos dizer assim. Eu acho que essa questão da escala é bem dual, porque você mencionou, né, muitos casos individuais, como as pessoas podem acessar essa escala, essa circulação e transformarem vidas. Mas talvez eu goste de pensar também em escala do ponto de vista corporativo, global, que às vezes a gente consegue ver as camadas negativas, né? Moderação de conteúdo é muito importante. A gente tem discutido isso hoje no Brasil, na regulação de plataformas. Mas uma moderação de conteúdo que realmente respeite os direitos humanos e as muitas diversidades não é rentável para uma plataforma no nível de rentabilidade que elas desejam, né? Talvez seja rentável para um médio negócio ou para uma plataforma que não tenha fins de lucro, né? E talvez seja esse o desafio. E aí eu lembrei também
sobre esse debate que você mencionou, né? Como utilizar o Google, uma plataforma para algo, e como as pessoas vão descobrindo na medida que usam, sobre um projeto que a gente desenvolveu na Ação Educativa, que é a organização da sociedade civil, né? Uma ONG. E na Ação Educativa desenvolvemos a Tecla, Tecnologia em Ação, e um dos principais projetos foi um repositório de planos de aula feito por professores e professoras da educação básica. E o recorte era planos de aula sobre tecnologia e antirracismo ao mesmo tempo. Então a gente recebeu muitas propostas muito legais que estão disponíveis, né? Então os professores vão utilizar a escala da internet para conectar com os professores. E vários mencionaram, a gente sabe, várias professoras e professores, né? A gente sabe que a gente vai passar uma tarefa e o estudante vai no Google, vai em outros locais procurar informação. Então vamos reapropriar. Vou colocar na tarefa uma crítica a como os resultados estão trazendo ou não a informação. Então o estudante aprende história e aprende tecnologia crítica, aprende a analisar dados, ver o que é informação, ver o que é desinformação, como um buscador funciona, né? Outra camada que a gente precisa conversar temos muitos inovadores, como você mencionou, inovadores que utilizam o Mercado Livre, utilizam outras plataformas para vender. E os educadores são inovadores e às vezes não são bem recompensados, né, para isso. Então, uma dúvida que talvez difícil, vou até botar um cafezinho para a gente para despertar, é como hackear o sistema para que isso realmente funcione e seja sustentável a longo prazo, né? Eu vou rebater a tua frase com uma frase que eu gosto muito do Einstein, né, que ele fala que uma mente que se abre para uma ideia, ela não volta para o tamanho original nunca, né? Então acho que essa questão da escala está muito nisso, assim. Você aprendeu a usar, você está usando algo, você não vai deixar de utilizar e aí vem essa questão do, vou dizer assim, do estilo de vida hacker, né? Porque eu acho que o hacker não é tanto, você imagina o cara hackeando, mas na verdade acho que o hacker está muito em é um estilo de vida de você pensar como contornar e como fazer de uma forma diferente algo que todo mundo está fazendo. Então, essa mudança dentro da sala de aula aconteceu, assim, na época que eu ainda estudava, assim, ensino médio, ninguém tinha acesso à internet, então não era até tinha o risco, né, assim, acho que no final do ensino médio tinha o risco de eu ir na Lan House e aí pesquisar alguma coisa, mas ainda assim o trabalho era entregue escrito à mão, então você aprendia com o processo, porque você ia lá e pesquisava, copiava, escrevia. Hoje não, hoje você corre o risco, que eu acho que é o maior risco, né, de alguém fazer um trabalho e não aprender nada com isso. E só pesquisar. Então, quando você consegue propor um caminho diferente, no sentido de criar uma provocação do tipo assim, cara, a gente não vai evitar usar a tecnologia. Se quer usar o Google para fazer o trabalho, usa o Google. Mas você criar um caminho onde essa utilização do Google, ela vai gerar um aprendizado, e aí esse aprendizado pode não ser aquele aprendizado específico daquela aula, mas é um aprendizado de como eu aprendo a aprender. E eu acho que isso talvez é uma discussão do futuro da educação, né? As pessoas, elas, por muito tempo, elas aprenderam uma coletânea de informações que foram criadas, o que a gente chama de grade. Então, isso aqui que você precisa aprender. E hoje já não é mais uma grade, porque essa grade ela muda e você pega hoje, por exemplo, não tem esse dado tão atualizado, né? Mas até pouco tempo atrás, assim, você levava quase 1 ano e meio a 2 para atualizar uma grade no MEC de um curso de graduação. Só que quando você atualiza 1 ano e meio, 2, você já está ultrapassado. Já é obsoleto esse aprendizado. Enquanto você falava desse ponto, eu lembrei de um projeto que a gente fez com a Associação dos Advogados de São Paulo. E aí tinha uma advogada que ela era mentora, então ela estava lá assim, passando nos grupos, falando, cara, o que vocês estão fazendo? E aí ela entrou num grupo e o cara falou, cara, a gente está criando uma ferramenta aqui que não vai precisar mais do advogado. E essa mulher, ela ficou desesperada, ela veio falar com a gente que era um absurdo, que tinha que parar o evento, porque estava sendo criado alguma coisa para o advogado não ser mais necessário. E eu acho que esse é um pouco do receio que tem por trás da tecnologia, né? Pô, será que a tecnologia vai tirar o meu espaço? E tem uma frase muito ligada à inteligência artificial que fala que quem tem medo de perder o emprego para uma inteligência artificial vai perder o emprego para alguém que usa a inteligência artificial melhor. E aí entra uma questão de aumento de produtividade e vai se criando novas profissões. Essa semana eu fiz uma reunião e a pessoa falou, pô, eu contratei um prompt engineer. Eu falei, como assim? Ele falou, o cara fica o dia inteiro fazendo prompt de ChatGPT. Então, pode ser que talvez uma função passe, ela se transforma, né? Ela deixa de existir, talvez, dentro de uma empresa, mas se cria uma nova. E, geralmente, esse cargo, né, essa função que é criada, está vinculada ao uso dessa tecnologia
nova que está surgindo. Então, às vezes, é isso que é o hackear o sistema, é você saber utilizar o que tem de tecnologia para aumentar a produtividade, para aumentar a experiência, né? Hoje se fala muito sobre experiência, então as pessoas elas não querem aprender, elas querem ter uma experiência de aprendizado. E aí quando você começa a utilizar as coisas da forma correta, essas pessoas se destacam. E aí é um pensamento um pouco hacker. E quem é o anti-hacker, que é que não, tem que ser assim porque sempre foi assim e sempre vai continuar sendo assim, essa pessoa ela passa a perder espaço. E aí... Sobre a questão do emprego, eu tenho uma posição um pouco diferente, que a minha utopia, que talvez aconteça, é que emprego e trabalho, né, seja a prioridade ao invés de lucro. Então, sei lá, se uma tecnologia vai tirar emprego, mas vai gerar lucro para uma corporação, a prioridade é o emprego, a gente pode ser atrasado, entre aspas. É uma posição um pouco mais marxista, digamos assim. Mas, como você veria uma equipe em que está todo mundo com 3 empregos ao mesmo tempo e só um é no seu time? Vou começar por mim, né? Eu já há muito tempo eu não consigo me ver só em um projeto. Só que a Bíblia, vamos dizer assim, do mundo corporativo vai falar assim, não, você tem que trabalhar em uma empresa e de preferência você tem que ficar muito tempo dentro dessa empresa. Eu discordo um pouco, eu acho que se você sabe utilizar muitas ferramentas e você consegue ter produtividade e você consegue... Aí eu acho que o importante é a transparência, né? Você consegue ser transparente de que estou envolvido em mais de um projeto, isso tem tudo para funcionar bem. Não é um problema você agregar. Obviamente que tem aí uma questão, uma linha tênue do conflito de interesse, né? Eu posso trabalhar para 2 empresas que são concorrentes, mas se são projetos diferentes, de naturezas diferentes, onde o que está sendo utilizado é a minha habilidade, não o conhecimento que eu tenho daquela empresa, eu acho que isso deve funcionar bem e eu acho que é uma tendência. Eu acho que no futuro, eu não acho que a tecnologia ela vem para tirar o emprego das pessoas, ela vai transformar a forma que a gente lida com o trabalho, com o emprego. Tá, mas aí vai faltar emprego no mundo? Eu acho que, na verdade, numa visão utópica também, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai precisar trabalhar menos. Então, você consegue produzir mais, talvez, de uma forma otimizada, as pessoas podem estar em mais de um projeto, e isso funciona, tipo, é um mundo completamente diferente do mundo atual, mas eu acho que é um mundo muito conectado com a atual geração Z. A atual geração Z não se vê numa coisa só fazendo aquilo. Eu acho que eles gostam de estar, essa coisa dinâmica, de estar em várias coisas, vários projetos. Eu me considero intenso, mas quando eu falo com um adolescente de 15, 16 anos, eu falo, ele é muito mais intenso do que eu. E esse adolescente, ele vai para o mercado. E aí, às vezes, dividir essa carga em atividades diferentes, projetos diferentes, é uma forma de ter mais das pessoas e, ao mesmo tempo, desenvolver mais esse lado criativo, de você poder contribuir com o senso de contribuição, né? Do tipo, cara, eu tô num projeto super legal de tecnologia, mas eu tô num projeto super legal de games e eu gosto dos dois. Um não atrapalha o outro, pelo contrário, eu aprendo nos dois e eu utilizo o aprendizado de um no outro. Nossa, bastante profunda essa questão. Deixa eu até levar essa questão para uma sessão de terapia, pode ser um ótimo gancho. Além da coisa, né? Se for a possibilidade de investir em determinadas empresas, determinadas criptomoedas, talvez. Mas eu acho que em termos de posicionamento, né? É explorar as possibilidades que as conexões multissetoriais e multidisciplinares oferecem para quem quer trabalhar em tecnologia. Porque não é só uma questão de computação, engenharia, regulação não é só uma questão de direito, criatividade não é só uma questão de arte. Tudo hoje se mistura um pouco e ter essa perspectiva interdisciplinar eu acho que faz toda a diferença, tanto para a gente desenvolver inovações, como a gente falou muito aqui, né? Estamos num ambiente de inovação, quanto para chegar a consensos possíveis, né? Para que diferentes interesses possam ser debatidos e negociados ao longo do tempo, para que ninguém seja excluído, né? Legal. Eu acho que falta para a gente ainda grandes referências dentro do meio da tecnologia. Então, se eu fosse fazer algo com o Rodrigo lá de 10, 11 anos, assim, eu ia querer, tipo, ser uma pessoa referência para mostrar que é possível, que dá para fazer, e eu acho que no Brasil, por diversos motivos e muitos deles assim reais, a figura do empreendedor ainda é visto como negativa, né? Então, o empresário no Brasil, ele sempre passa aquela coisa do aproveitador, de alguém que
que não faz bem para a sociedade. Isso afasta as pessoas de talvez se dedicar e resolver problemas que a gente tem na sociedade, e eu acho que isso acaba atrasando muito. Então eu sinto que, para mim, com 10 anos, assim, eu tive algumas pessoas que me inspiraram e que eu vi como referência. Hoje eu tento falar para as pessoas que são super novas do quanto valeu a pena para mim olhar e falar: eu quero ser empreendedor, eu quero montar meu negócio, eu quero trabalhar com tecnologia. Eu tive o privilégio de conviver muito nesses projetos de hackathon com alunos de high school dos Estados Unidos, e quando você fala com essas crianças assim de 12, 10 anos, eles têm como referência um Elon Musk, um Zuckerberg, eles veem esses grandes líderes de tecnologia, que eu não vou entrar no mérito se eles são pessoas boas ou não, como pessoas que criaram coisas que mudaram o mundo. E aqui no Brasil eu acho que falta um pouco isso, né? Assim, quem são os nossos Ayrton Sennas da tecnologia, né? Quem são os Neymar do empreendedorismo que a gente poderia hoje destacar e colocar essas pessoas que são super novas em contato com essas pessoas como uma forma de criar muito mais empreendedores e que gera mais do que salário, né? Eu sempre, desde o começo assim como empreendedor, eu sempre quis trabalhar em empresas que eram minimamente melhores do que as empresas que eu trabalhei e que pagava mais do que o salário, porque eu acho que uma troca de serviço por dinheiro, ela é muito pobre. Se você só está numa empresa porque você ganha dinheiro para estar lá assim, e ela não te proporciona nada além disso, você está gastando teu tempo, é o ativo mais precioso, sabe? O tempo, para mim, hoje, ele é infinitamente mais precioso do que o dinheiro. Então, se eu tiver que usar meu tempo melhor ou ganhar mais dinheiro, eu quero usar meu tempo melhor. E eu acho que é muito esse caminho, assim, como a gente consegue talvez ter um exemplo um pouco mais positivo e incluir mais pessoas e usar a tecnologia para melhorar o mundo, porque hoje acho que o mundo carece disso, né? E a visão que eu tenho, Tarcísio, é que, cara, a gente precisa ter mais pessoas com conhecimento, com referência, com vontade de criar e resolver problemas, e essas pessoas trabalhando junto. Eu acho que isso tem um potencial disruptivo muito grande, porque da mesma forma que tem muitos empresários, vamos dizer assim, que tem essa postura de lucro acima de tudo, hoje eu convivo e lido com muitos empresários e muitos empreendedores que já têm uma visão muito mais de como vou resolver os problemas do mundo e pô, se eu precisar lucrar um pouco menos para gerar um impacto maior, eu vou gerar um impacto maior. Então acho que isso também está num processo de transformação e, cara, se a gente conseguir juntar muita gente e mostrar o quanto empreender e trabalhar com tecnologia pode ser algo muito grande e interessante, acho que a gente consegue deixar um legado legal no mundo. Bacana. E é isso. Olá, cara. Valeu, prazerzão. Tamo junto. E esse foi só o primeiro. Fique ligado que vem mais prosa por aí.